de acesso à informação, transparência e lei de responsabilidade fiscal. São inúmeras as regras impostas aos profissionais que trabalham com a administração dos recursos públicos, o que exige perícia desses profissionais, principalmente os da área de contabilidade pública. Sobre isso, eu converso agora com o presidente do Conselho Nacional de Contabilidade, Juarez Domingues Carneiro. Ele está em Teresina exatamente para tratar sobre esse assunto com os contabilistas aqui do Piauí. Seja bem-vindo. Então, a primeira pergunta que eu faço é essa: diante de tantas regras e proibições, fica difícil administrar os recursos públicos? Não é uma questão de dificuldade. Na realidade, o que nós temos é um momento diferente que vive a contabilidade no Brasil e no mundo e que exige do administrador decisões pautadas em informações contábeis e financeiras produzidas por profissionais capacitados. A área pública, por muito tempo, ela vivenciou um sistema baseado em informações que pouco importavam numa tomada de decisão. Hoje a contabilidade da área pública se aproxima muito das empresas privadas. A partir de 2014, todos os entes públicos adotarão a nova contabilidade pública, que é uma contabilidade de cunho mais patrimonial. E com isso permite ao gestor tomar decisões baseadas em informações verdadeiras, transparentes. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a nossa LRF, ela veio impor limites ao administrador público para que ele administre, respeitando limites, e não deixe para governos futuros heranças de uma má administração. E nesse sentido, a contabilidade também é fundamental. A gente pode dizer então que a contabilidade pública está se tornando mais profissional? Mais profissional, eu diria, no sentido de estar mais próxima àquilo que uma empresa deve saber e ter de informações para ser bem gerida. É claro que nós temos profissionais da contabilidade e temos a contabilidade pública tradicional como uma contabilidade que perdurou durante muito tempo e que trouxe também algum benefício à gestão pública. Mas há necessidade do aprimoramento. E o aprimoramento pode ser entendido como um maior profissionalismo, sim. Agora, a lei da transparência, ela exige que os gastos públicos se apresentem à sociedade de uma forma mais didática, mas a gente percebe que raramente isso acontece e é muito difícil para a população em geral entender como é que funcionam esses gastos públicos através dos portais. O que falta para que esses dados se tornem realmente transparentes? Perfeito. Existe uma linguagem que é aquela linguagem técnica, é uma linguagem que obedece a padrões, a princípios, que norteiam todo o fazer contábil. Essa linguagem, ela é mais facilmente assimilável por aquele que convive com a contabilidade, que tem um conhecimento mínimo. Já a sociedade, de maneira geral, ela tem dificuldade em traduzir aquelas informações de uma maneira mais entendível. Nesse sentido, o portal da transparência, ele não obriga que você apresente as coisas de uma determinada forma e inflexível, não. Cabe a cada ente público traduzir suas informações de uma forma melhor possível para que a sociedade entenda, que facilite essa tarefa. Isso está dentro perfeitamente da lei de transparência, e não há nenhum óbice quanto a colocar de uma forma mais clara, de uma forma, eu diria assim, mais fácil o entendimento das contas ou de números que muitas vezes existe algum tipo de dificuldade para o cidadão comum entender. É importante que os municípios, todos eles, tenham suas controladorias, mas nas cidades onde as controladorias já foram instaladas, geralmente o controlador geral é indicado por questões políticas, por indicação política. De que forma isso pode atrapalhar o trabalho da controladoria dos municípios? O que acontece é o seguinte: nós temos nas diversas prefeituras e diversos órgãos públicos um corpo permanente, um corpo efetivo, que é dos funcionários concursados, funcionários de carreira, e um corpo transitório. E esse corpo transitório é a gestão que assume a tarefa de administrar, por exemplo, uma prefeitura
onde o prefeito, onde os secretários e onde vários outros cargos, que são cargos transitórios, são cargos comissionados, são escolhas políticas. Eu não sou contra a escolha política, faz parte do nosso sistema, mas ela tem que ter um perfil. Na contabilidade, o controlador não pode ser uma mera escolha política atendendo a um pedido político sem que a pessoa tenha um perfil, uma capacidade, uma qualificação para atender aquele cargo em que ela está se propondo a trabalhar, a prestar serviços a uma sociedade. Então, a pessoa certa, no lugar certo, com a qualificação necessária, ela é muito bem-vinda. De outra forma, é distorcida, e quem vai perder é a própria sociedade. Agora, falando dos tribunais de contas, no caso do judiciário, o 5º constitucional garante que 1/5 dos tribunais sejam indicados por advogados. Agora, no caso dos tribunais de contas, isso não acontece. A indicação, por exemplo, de um contador. Você acha que seria importante? Eu acho que seria fundamental. Nós defendemos em todo o Brasil que nos tribunais de contas, que são tribunais de contabilidade, são tribunais que julgam as contas dentro da sua área de competência, assim como temos o próprio Tribunal de Contas da União. E é estranho, por um lado, que nós não tenhamos nesses tribunais pelo menos um contador que represente o conhecimento técnico, o aprofundamento técnico da contabilidade, que tenha a formação contábil, que tenha a condição de avaliar com mais capacidade técnica aquilo que a sua formação lhe permitiu. Você acredita que os municípios com até 50 mil habitantes vão conseguir atender a determinação de criar seus portais da transparência até o dia 27 de maio? A grande questão não está no prazo. A grande questão está justamente naqueles municípios que se antecipam e que o prazo é perfeitamente possível, e aqueles municípios em que deixam para a última hora, que vão deixando o tempo passar, e para eles, se esse prazo passar a ser 27 de junho, vai ser a mesma coisa. Então, a grande questão não é no prazo que é determinado. Evidentemente que muitos municípios não vão conseguir, mas não vão conseguir porque não priorizaram isso. Infelizmente, nós temos prioridades que estão estabelecidas e posterioridades. Quando o portal é colocado como uma posterioridade, esse prazo pode ir para 27 de junho ou 27 de julho, que a dificuldade vai ser a mesma. Agora, quando a gente continua falando sobre transparência, existe uma resistência de sindicatos, funcionários públicos com relação à divulgação de salários. Eles afirmam que é uma exposição muito grande desses funcionários. Você acredita que a lei da transparência é muito rígida nesse sentido? Não é uma questão de rigidez. Eu, particularmente, defendo que a exposição perante a sociedade de informações sejam informações que contribuam para o conhecimento e o acompanhamento da sociedade acerca de uma instituição. Agora, entrar em nível individual, invadindo a privacidade da pessoa, acho que esse não é o espírito da lei. A lei não está aí para expor uma pessoa, expor o seu salário para uma sociedade em que ela convive, e que muitas vezes esse tipo de exposição pode gerar prejuízos a essa pessoa no que se refere à sua própria segurança. Porque é inegável que tem bons salários em determinados órgãos públicos. Então, eu não vejo que o espírito da lei seja no sentido de esmiuçar a vida de ninguém e de expor a vida de qualquer pessoa perante uma sociedade. Ela tem sim o direcionamento e o foco na gestão daquela instituição e naquilo que a sociedade precisa saber sobre o funcionamento daquela instituição. Eu acho que as coisas se confundem. Eu acho que os exageros que são cometidos são exageros que estão acima da lei, não dentro da lei.
Em várias operações da Polícia Federal é identificada a atuação de contadores. Esses profissionais, em vez de atuar para a boa administração pública, acabam fazendo o inverso. O Conselho tem atuado no sentido de acompanhar esses casos e, se for o caso, punir? Em primeiro lugar, nós temos que tratar isso como exceção. Exceção como existe em qualquer outra categoria profissional, onde nós temos os bons, os excelentes profissionais e tem uma minoria absoluta que não cumpre o seu dever, a sua missão e sequer o seu juramento de profissional quando se forma num curso de contabilidade ou de qualquer outra área. Aquele mau profissional, ele é fiscalizado pelo Conselho, sim. E uma das grandes conquistas do Conselho Federal e da classe contábil se deu em 2010 com a alteração da nossa lei de regência, que era a Lei 9295. Nós tivemos sancionado em 2010 a Lei 12.249, que atualizou o nosso mandamento legal, estabelecendo novos dispositivos de atuação do Conselho e permitindo, entre os vários dispositivos, aquele que permite ao Conselho o poder de cassação do registro profissional. Porque até então nós tínhamos o poder de advertir, de suspender, mas não de cassar. E o Conselho age com rigor. Nós, a partir já da implementação dessa lei, temos uma nova condição para agregar as advertências e as punições que sempre foram estabelecidas. O afastamento de profissionais por um determinado período de tempo do exercício da profissão, porque não atuaram da forma que deveriam atuar, respeitando o Código de Ética e os mandamentos legais. Esses profissionais recebem a punição, sim. Para finalizar, 2013 é o ano da contabilidade no Brasil. O que isso significa? Quais atividades que o Conselho está programando para comemorar isso? É um ano muito especial. Uma profissão que ela é milenar, uma profissão que existe desde que surgiu o homem, praticamente. Que surgiu contando o patrimônio das pessoas, animais, contando os bens que as pessoas tinham e, à medida que o tempo ia passando, foi se aprimorando até se tornar a nossa contabilidade do mundo atual. A linguagem dos negócios no mundo passou a ser a contabilidade. Hoje é possível comparar, por exemplo, uma loja, um posto de gasolina, um empreendimento comercial de Teresina, o mesmo empreendimento comercial de qualquer parte do mundo, Singapura, China, Coreia e assim por diante. Então, diante disso tudo, do movimento de internacionalização da contabilidade, da importância no processo de tomada de decisão, no momento em que o Brasil é líder na América Latina na contabilidade, é referência no mundo para a contabilidade cresceu no Brasil. Nada mais justo do que dedicar um ano à contabilidade brasileira. Mas não um ano homenageando a contabilidade brasileira, mas um ano mostrando para a sociedade a importância do profissional e da profissão, mostrando o que somos, o que fazemos e o quanto somos importantes para o crescimento das organizações e do país. Tá certo, eu falei com o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Juarez Carneiro Domingues. Muito obrigada, seja bem-vindo. Muito obrigado também e foi um prazer estar com vocês.